Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de desistência da proposta. Primeira pergunta muito comum, Ricardo, até quando eu posso desistir da proposta? Bom, nós temos que separar as modalidades licitatórias, né? Por quê? Porque se a gente for falar de concorrência, tomada de preços e convite, lá da 8666, a própria norma, no seu artigo 43, parágrafo 6º, vai falar que após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justificado, aceito pela comissão de licitação. Então vamos destrinchar isso. Primeiro, após a fase de habilitação. Você está lá no meio da documentação de habilitação, já começou a sessão de licitação, né? E você está lá vendo a documentação do teu concorrente, mas está na fase de habilitação da concorrência. Você pode desistir? Pode, porque a lei fala após a fase de habilitação. Agora, encerrada a habilitação, opa, não cabe mais. Ah, Ricardo, mas ainda não abriu a proposta comercial, mas já encerrou a habilitação, já teve a ata da sessão de habilitação, não pode mais desistir da proposta, salvo por um motivo justo, né? Um motivo que comprova que você não tem culpa. O que é um motivo justo hoje? Eu até colocava lá no meu post do Instagram. O que é um motivo justo, né, para você poder desistir da sua proposta? Algo que não está sob o seu controle, um fato que não está sob o seu controle, né, que nunca esteve sob o seu controle, superveniente à apresentação da proposta, ou seja, após você ter formulado a proposta, que te impede de executar. Então vamos imaginar que você é um distribuidor exclusivo de um equipamento no Brasil, né? Você apresenta a proposta com esse equipamento e entre o procedimento licitatório, durante o procedimento licitatório, a fábrica comunica que vai encerrar a venda daquele tipo, daquele modelo de produto que você havia cotado. Ora, você não sabia dessa informação. Aí eu tenho um motivo justo, vou ter que comprovar esse fato, né? Mas vou ter aí um motivo justo para dizer à administração, não consigo honrar esta proposta, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o motivo justo, aguenta um pouquinho. Então, na concorrência, tomada de preços e convite, após a fase de habilitação, não vai rolar a desistência da proposta, salvo se for por um motivo justo. No pregão a coisa fica um pouco pior. Por quê? Porque o decreto 10.024, que regulamenta, né, o pregão agora, vem dizer que iniciada a sessão de licitação, está lá no artigo 26, iniciada a sessão de licitação, não vai caber mais, né, a desistência da proposta. Então, após o início da sessão, não cabe desistir. Ricardo, nem por motivo justo, o decreto não fala. A Lei 10.520 do pregão também não fala. E aí, nesse caso, como é que eu fico? Eu não tenho a permissão legal para afastar eu, pregoeiro, para reconhecer ou permitir a desistência da proposta. Pode ser que, se eu assim fizer e permitir que você desista da sua proposta no pregão, após o início da sessão, eu seja punido. Por quê? Porque eu estou praticando um ato sem que exista a sua previsão no procedimento, na legislação aplicável. Então, posso tomar aí uma eventual suspensão, posso tomar aí uma eventual punição do Tribunal de Contas, né? Então, no pregão, começou a sessão, não pode mais desistir da proposta. Até o início da sessão, você pode desistir, mudar da proposta, você pode fazer o que você quiser com a sua proposta, mas começada a sessão de licitação, no pregão, não cabe mais a desistência. Bom, e a nova lei de licitações? A nova lei de licitações, ela diz o seguinte, lá no artigo 155, ela diz o seguinte, que quem não honrar a proposta sofrerá sanções, salvo por motivo justificado. Ela não dá um momento específico. Ela só diz o seguinte, olha, para você desistir, para você não manter a proposta, tem que ter um motivo justificável, tem que ter um motivo aí plausível, né? Então, ela não criou um momento limítrofe. Ok? Melhor, me parece, a nova lei de licitações. E aí vem a pergunta muito importante. Ricardo, entre a apresentação da proposta e o encerramento da licitação, né, ou durante a sessão de licitação, né, os preços de mercado mudaram demais e minha proposta está com preço defasado. Eu posso desistir da proposta porque meu preço está defasado? Vejam, isto não configura um motivo justificável para a desistência da proposta. Por quê? Porque você pode pedir o reequilíbrio do contrato assim que ele for assinado. Inclusive a gente tem nos nossos vídeos lá no canal do YouTube, nós temos vídeos sobre pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Você pode alertar a administração que a sua proposta se tornou ao longo do procedimento inexequível e que, se assinar o contrato, necessitará de uma análise de um reequilíbrio econômico-financeiro. E aí então a administração vai
vai ponderar se ela deixa você assinar o contrato e analisa o reequilíbrio, ou se ela reconhece que os preços de mercado mudaram muito, e aí ela vai revogar o certame, fazer uma nova licitação, ou fazer uma nova pesquisa de mercado, enfim, não sei. Né? Pode acontecer várias situações, várias decisões, vários caminhos podem ser adotados. Mas o simples fato da sua proposta estar defasada no preço ante o momento atual de encerramento da licitação não configura motivo justo, porque você tem a figura, você tem o instrumento do reequilíbrio econômico-financeiro. Tomem cuidado com isso. E aí nós temos um último caso, que é o caso daquele cara que desceu muito a proposta, foi dando lance, ganhou, mas ganhou num preço inexequível. Não é uma diferença de mercado, o mercado não está mais caro, não. Ele que mergulhou mesmo, ele que deu o preço lá embaixo, né? Essa proposta, esse fato, né? Essa inexequibilidade da proposta é um motivo justo para eu pedir a desistência da proposta? Também não. O que eu posso dizer é, olha, por esse preço eu não consigo executar, mas automaticamente o que deverá fazer a administração, seja em qualquer procedimento, automaticamente deverá instaurar aí um processo punitivo para punir por desistência da proposta, por não honrar a tua proposta, porque foi você que deu esse lance. Ora, se era tão baixo, por que deu o lance? Né? Então, isso nos traz a ideia de um planejamento. Não é só a administração que tem que planejar a licitação. O concorrente, o licitante, a empresa também precisa planejar. Saber quais são seus custos mínimos, qual é a tributação mínima, qual é o menor preço que ele pode fazer. Se vocês voltarem lá no canal do YouTube no começo, nós vamos ter alguns vídeos falando inclusive de proposta com lucro zero. Aquela proposta em que o cara não vai ganhar nada, mas ela é exequível, ele consegue executar. Né? Então, tomem cuidado, porque se vocês mergulharem no preço lá no pregão, afundarem o preço no pregão, vocês serão obrigados a executar. Tá, Ricardo, eu perdi o momento, né, de pedir a desistência da proposta, ou minha proposta se tornou inexequível, enfim, se eu não cumprir a proposta, se eu não assinar o contrato, né, o que acontece com a minha empresa? Sanções graves. Dependendo da legislação em que nós tivermos, na lei de licitações, no pregão, na nova lei de licitações, né, nós podemos ter suspensão do direito de licitar e contratar com multa, nós podemos ter impedimento de licitar e contratar com multa. Então, não é uma sanção simples. Você pega aí uma sanção, porque vejam, a suspensão e o impedimento de licitar e contratar não são simplesmente sanções que operam efeitos de licitar. Você não pode prorrogar contrato, você não pode aditivar contrato no âmbito da sanção. Né? Então, quer dizer, vai além de simplesmente não participar novamente de licitações, ok? Você pode ter aí desdobramentos cruéis contra a sua empresa. Então, fica a ideia. 8666, após a habilitação, não posso mais. No pregão, começou a sessão, não posso mais. Na nova lei de licitações, se eu desistir, eu tenho que ter um motivo justo. E, obviamente, na 8666, depois da fase de habilitação, também só se tiver um motivo justo, não sendo motivo justo, tanto a inexecuibilidade da proposta, porque cabe reequilíbrio, quanto o preço que você afundou lá no lance, porque você que deu o lance. Pessoal, eu vou dar um toque aqui rapidinho para as empresas que participam de licitações, especialmente as que participam dos pregões eletrônicos. Vou te falar o seguinte, muito cuidado quando você formular sua proposta. Você tem que ter noção dos valores que você vai colocar ali dentro. Por quê? Porque tem muita empresa por aí sendo penalizada porque desiste da proposta. Eu cotei errado, eu esqueci da convenção coletiva, dos valores, enfim, quero desistir da proposta. Muito cuidado, porque no caso do pregão você só tem uma oportunidade de desistir dessa proposta. E a maioria das empresas está deixando para desistir depois desse prazo, depois dessa oportunidade. Aí qual é a consequência? Penalidade. Então, assim, bem rapidinho para você entender. Nas modalidades de licitação tradicionais, a tomada de preços, a concorrência, o convite, você tem duas oportunidades, dois momentos em que você pode desistir da sua proposta. Que momentos são esses? Antes de terminar a fase habilitatória, ou seja, ainda não terminou a fase habilitatória, você pode simplesmente desistir sem ter que apresentar justificativa nenhuma. Você simplesmente viu que seu preço não ficou legal, você não vai honrar a sua proposta, você pode desistir. Ou, número 2, depois de encerrada a fase habilitatória, mas aí você vai ter que justificar
por que você desistiu da proposta, especialmente apresentando um fato superveniente. Vamos ver o que diz aqui o artigo 43 da Lei 8666, no parágrafo 6º. Diz o seguinte: após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. Meu amigo, não tem segredo aqui não. Entendeu? Se não terminou a fase habilitatória, você pode até desistir sem dar desculpa nenhuma. Agora, se terminou a fase habilitatória, você vai ter que justificar, apresentar um fato superveniente, ou seja, alguma coisa que aconteceu aí, extraordinária e que atrapalhou os seus preços. E o pior de tudo, você vai ficar na mão da comissão, porque a comissão ainda vai analisar para ver se te libera dessa desistência da proposta. Repito, tenho visto várias empresas sofrerem penalidade por causa disso. Bom, no caso do pregão eletrônico, você só tem uma oportunidade de desistir da proposta. Sabe quando é que é? Eu vou ler para você aqui o artigo 26, parágrafo 6º do decreto 10.024, que é o novo decreto que cuida do pregão e a gente sempre vai estar falando sobre ele. Parágrafo 6º do artigo 26, vamos lá, diz o seguinte: os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. Ou seja, você jogou sua proposta lá no Comprasnet, tranquilo. Aí você parou para pensar: nossa, esses preços não estão bons, eu não vou conseguir honrar minha proposta. Sabe quando é que você vai poder desistir dela? Até o momento que começar a sessão. Se começou a sessão, meu amigo, já era. E não adianta nem você justificar ou apresentar algum motivo depois do início da sessão, como ocorre lá no caso da tomada de preço da concorrência. No pregão é diferente, você só tem uma oportunidade de participar, ou melhor, de desistir da sua proposta. É antes do início da sessão. Começou a sessão, é um abraço. Lá naquelas modalidades nós observamos que são duas possibilidades: antes do término da habilitação e após o término da fase habilitatória, se você apresentar a justificativa. No pregão não, só pode desistir até o início da sessão. Aí você vai me falar: Paulo, mas aí eu apresento uma justificativa, eu tenho o direito de petição. Meu amigo, eu vou te falar o seguinte: direito de petição ele é sagrado. Mas o que eu estou te dizendo aqui é que o decreto ele proíbe, ele não faz, melhor dizendo, previsão nenhuma de que você tem condição de desistir após o início da sessão e apresentar justificativa. Isso não existe no decreto. E pela experiência que nós temos na administração pública, eu vou te falar o seguinte: é muito, mas é quase impossível o pregoeiro ele assumir a responsabilidade de te liberar da sua proposta. Sabe por quê? Porque, primeiro, a tua proposta ela é vinculativa. Não sou eu que estou dizendo não, isso está na lei. A proposta ela vincula aquele que propõe, entendeu? Especialmente se a tua proposta for mais vantajosa. E número 2, o pregoeiro, se ele não te punir, sabe quem vem atrás dele? O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, para puni-lo. Por quê? Porque ele descumpriu a lei. Se ele não te punir, ele descumpre a lei. Então eu tenho visto várias empresas que estão errando nisso. Estão fazendo proposta com desatenção e depois vão querer desistir. Mas aí já é tarde demais. Então a dica é: cuidado com a sua proposta. Muito cuidado. Tá bom, pessoal? Um abraço.